Marcos, capítulo 16, verso 1 em diante, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, era um domingo esse dia, como domingo é o dia de hoje. Essas mulheres foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito e vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Porém aquele jovem lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, pois ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. O lugar estava vazio. Jesus não estava mais lá. E o mensageiro do céu, porque era um anjo do Senhor que estava ali, disse para aquelas mulheres: ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Aleluia. Veja que passagem linda, irmãos, estamos lendo. O anjo estava dando um recado do Senhor Jesus para aquelas mulheres que foram as primeiras a entrarem no túmulo e perceberem que Jesus não estava mais lá, porque ele havia ressuscitado. Jesus mandou uma mensagem para aquelas mulheres através do anjo. E a mensagem foi essa, do verso 7. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele, o Senhor, vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis, como ele vos disse que o veriam, ressuscitado, vencedor sobre o mundo, o pecado e a morte. Jesus tinha marcado o encontro com os seus discípulos e Jesus não ia falhar esse encontro. Aí no verso seguinte está dito: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. A reação das mulheres imediata foi essa. Recebe aquela mensagem, percebe que é algo sobrenatural, olha para o lugar onde o corpo de Jesus havia sido posto e o corpo de Jesus não está mais lá, recebe o recado, nem presta atenção direita, estão perturbadas, sobremodo atemorizadas. O texto é claro, diz: elas fugiram, saíram correndo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Então, deixa a gente começar aqui considerando essa passagem e o fato de que Jesus havia dado um recado. Elas tinham ouvido o recado e elas não obedeceram aquilo que Jesus havia instruído. De tão atemorizadas que ficaram, assustadas com tudo aquilo. O texto é claro e diz que elas estavam com temor e assombro. E com muito medo, nada disseram a ninguém. Mas o recado de Jesus não foi o que está no verso 7. Ide e dizei a seus discípulos, o anjo dizendo que Jesus mandou dizer: ide, mulheres, e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele, o Senhor, vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis conforme ele havia prometido.
Nós precisamos, irmãos, na primeira atitude nossa diante de uma palavra de Jesus, é vencer o medo. Não ser surpreendido pelo sobrenatural que Deus pode operar nas nossas vidas. Entender que Ele tem uma palavra, a vida está na instrução que Ele nos dá. Elas perderam a oportunidade de, naquele momento, serem as primeiras mensageiras humanas de anunciarem pela primeira vez que Jesus havia ressuscitado. Elas perderam a oportunidade, pelo menos naquele momento exato em que Jesus esperava que elas fossem e cumprissem. Elas não puderam, porque ficaram perturbadas, assustadas, com medo. Precisamos pensar sobre isso nesta noite. Muitas vezes, as próprias circunstâncias das nossas vidas nos metem medo, ansiedade pelas coisas que temos que resolver, problemas outros, várias situações, diferentes conjunturas e contextos da nossa existência terrenal, muitas vezes nos trazem assombros. E se a gente alimentar essas coisas dentro de nós, perderemos a vez, perderemos o bonde da história, perderemos as oportunidades que o Senhor nos concede para termos a primazia, para termos o protagonismo, para sairmos na frente, porque Ele nos escolheu e nos deu uma palavra de vida, de esperança. Atente para isso e tente vencer seus medos e as suas dificuldades, em nome do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender aqui. A segunda é que o recado de Jesus estabelecia: ide dizer aos meus discípulos e a Pedro. Há um acréscimo, há uma citação nominal, e a Pedro. E se eu tivesse que colocar um título nessa ministração, eu diria apenas e a Pedro, porque aqui tem uma chave. E a Pedro. Tudo que nós vamos agora considerar tem a ver com essa frase que Jesus, no seu recado, mandou que as mulheres dissessem. E a pergunta que não quer calar é essa: Pedro não era discípulo? Era. Portanto, ele estava incluso na primeira indicação, não é? E de dizer aos meus discípulos, Pedro estava incluso. E por que então o acréscimo? Por que o destaque? Por que a ênfase? Jesus tinha motivos. E como tinha? Jesus fez questão de que o recado chegasse aos ouvidos do Senhor. De Pedro. O Senhor fazia questão de que seu recado chegasse aos ouvidos de Pedro, dizendo melhor. Por isso ele destacou. Porque Jesus sabia o pandemônio que estava a alma de Pedro naquele exato momento. E por quê? Porque Pedro tinha traído o Senhor Jesus. Pedro traiu o Senhor Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou que conhecia o Senhor. Isso aqui é pós-ressurreição. Já se passaram 3 dias desde a morte do Senhor Jesus, quando o Senhor manda esse mensageiro celestial dar esse recado para as mulheres. Já tinham se passado 3 dias. Jesus já tinha morrido, tinha se passado 3 dias, ele já havia ressuscitado e Pedro já o havia traído. Consequentemente, Pedro traiu. Jesus, inclusive, já havia feito essa previsão de que Pedro o negaria. No momento em que Jesus estava, bem antes de ser aprisionado, conversando com os seus discípulos, Pedro estava ali. E Jesus disse que Pedro o haveria de negá-lo, porque quando Jesus disse que precisava tomar a cruz, Pedro se adiantou com bravata, com falsas promessas, porque ele desconhecia quem ele era, o que ele carregava. Assim são a maioria de nós, somos nós. Muitas vezes fazemos afirmações no calor da emoção,
Às vezes fazemos promessas sem pesar bem as consequências daquilo que nós estamos dizendo. E quando Pedro, precipitado que era, viu que o Senhor Jesus estava dizendo que era necessário que ele fosse entregue aos seus inimigos e que morresse e que ressuscitasse e que cumprisse a missão e que salvasse a humanidade, ele estava preparando os seus discípulos, mas eles não entenderam. Pedro muito menos, e ao contrário de tudo, ele interpelou Jesus, ele interrompeu Jesus, ele disse: não, Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá, porque eu estou pronto a dar minha vida por ti, tem que passar por cima do meu cadáver, não é bem assim que vai acontecer, porque eu sou forte, eu sou macho, eu sou pescador rude, eu sou homem do mar, eu sou lobo do mar. Lei do engano. Sabe, queridos, nós não nos conhecemos a nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos coisas porque nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Falamos coisas que, sob determinadas circunstâncias, toda a nossa valentia se vai, e o medo é que toma conta. Por isso, muito cuidado com promessas. Não seja rápido em prometer as coisas. Peça ao Senhor Jesus que te visite. Peça discernimento do Senhor para que você se conheça. O Espírito Santo está em você. Faça orações específicas e objetivas todos os dias, dizendo: Senhor, me ajuda a discernir quem eu sou realmente diante dos grandes problemas da vida. Qual será a minha reação se determinadas coisas que nunca me aconteceram acontecerem? Como irei reagir, Senhor? Me ajuda a reagir da melhor maneira possível e livra-me do fracasso que seria prometer determinadas coisas e quando chegar a hora de cumpri-las eu não conseguir. Foi o que Pedro fez, porque ele não sabia nem o que ele possuía dentro dele em termos de sentimentos e emoções. Pois Jesus foi aprisionado. Jesus previu que Pedro negaria 3 vezes. Isso está em Mateus 26, no verso 36 em diante. Você pode ler lá depois. Aí aconteceu, Jesus foi aprisionado. Pedro estava por ali, de longe, mas ao mesmo tempo não perdia o contato visual do Senhor. Desde o momento em que Jesus foi aprisionado no horto do Getsêmani, e que saiu sendo conduzido pelos seus inimigos, Pedro saiu atrás furtivamente, de longe, mas não perdendo o contato visual do Senhor nunca. E foi até o Sinédrio, e esteve ali todo o tempo, enquanto Jesus era julgado de maneira injusta, pelo único crime de se dizer e se declarar e reafirmar que era o Filho de Deus, o Cristo de Deus, como realmente era. Quando o julgamento terminou, Pedro estava ali. Jesus estava no lugar alto, e enquanto ele estava lá sendo julgado, Pedro foi interpelado 3 vezes. Jesus havia dito lá em Mateus, no texto que eu já citei, bem antes: em verdade vos digo que essa tua braveza não é real diante do que está para acontecer. Foi um dia terrível aquele, o dia mais infeliz da história. Nós não podemos calcular, irmãos, o peso de trevas que havia naquele dia. Todos os demônios do inferno pareciam que estavam ali em Jerusalém. Tanto que antes um pouco de Jesus ir por horto, buscar o Senhor, aonde ele suou gotas de sangue, tamanha a pressão que Jesus sentia, um pouco antes, ele estava em determinado lugar, e de repente ele se pôs em pé de um salto, e disse aos discípulos que o acompanhavam: levantemo-nos e vamos-nos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. E tendo dito isto, Jesus se levantou e saiu.
Jesus viu Satanás, o diabo em pessoa, estava ali. Por isso não se admire se eu digo que naquele dia foi o dia mais infeliz da história. O dia em que Jesus foi traído miseravelmente por 30 miseráveis moedas de prata. O dia em que Jesus foi negado por um dos seus discípulos 3 vezes. O dia em que todos os demônios do inferno vieram para Jerusalém. O peso era assombroso. O ar estava carregado. As trevas eram medonhas. Tanto que Jesus disse: aí vem Satanás, e eu não vou ficar aqui, ele nada tem em mim, não quero respirar o ar aqui, tendo Satanás por perto. Pode calcular a pressão desse dia? E aí Pedro negou a Jesus, a valentia se foi, a braveza se acabou, o medo tomou conta, e não vamos nos precipitar para julgar Pedro, não, apressadamente. Ninguém suportaria aquilo, mas há algo bom em Pedro, que muitas vezes a gente passa por cima e não percebe. E foi por isso que Jesus mandou um recado nominal para ele. Jesus sabia o que ele estava passando, e Jesus sabia o que ele sofreu. Jesus sabia que ele não queria trair, mas foi impossível para ele tamanha carga. Jesus viu que ele era o único dos discípulos que estavam ali, mesmo negando, mesmo de longe, mesmo furtivamente. Mas Jesus sabia que ele era o único que não perdeu nunca Jesus do contato visual. Alguma coisa explica algo bom que havia em Pedro, porque nenhum outro estava. Pedro amava Jesus. Pedro não queria que Jesus sofresse, mas a luta foi pior do que ele podia suportar, e o nega 1, 2 e 3 vezes. Nega na frente de soldados, nega diante de uma criada, uma escrava, nega diante das pessoas comuns, nega com impropérios, com palavrões, nega e jura: não conheço este homem. Quando diziam: você é um deles, você se parece com eles, você se veste como um deles, você fala como um deles, e ele dizia: não conheço esse homem. Mas não se precipite em julgá-lo, porque nós faríamos muito pior. Tente ver o valor que havia em Pedro. Na sua fraqueza, ele estava ligado a Cristo. Na sua luta descomunal, naquele dia terrível de trevas medonhas, ele estava numa luta impressionante, mas ele estava por perto. E Jesus não quer perder esse tipo de pessoa, que mesmo fraquejando, se levanta e vai, mesmo debilitado, não arreda o pé de perto do Senhor, mesmo envergonhado, está ali, mesmo mentindo e negando. Quem não consegue ficar longe de Jesus? Por isso Jesus disse: ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Como quem diz: Pedro não vai se perder. Diga para ele que eu marquei um encontro com eles todos, e Pedro também está incluso. Eu quero que ele escute que eu citei o nome dele. Jesus sabia que Pedro estava se detestando, porque é assim que acontece quando a gente peca contra o nosso Senhor e a gente de fato ama, de verdade o quer. Quando a gente de fato se converteu, mas estamos lutando com mazelas, fardos que trouxemos do mundo,
e que ainda não se desfizeram completamente, e na hora de situações inesperadas, tudo aquilo aflora, e parece que nem crentes somos, mas não, você é crente, é que você está num processo de santificação da sua alma. Espere e busque a Deus, e receba o perdão de Deus, e saiba que Deus te ama, e se você o ama, você será transformado. Um dia a obra será concluída em nome de Jesus. Porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você, como Jesus não desistiu de Pedro e mandou um recado pessoal para ele. Mas o que aconteceu com as mulheres? Elas se esqueceram do recado, elas não deram o recado. E Jesus, que não perde nenhum detalhe, Jesus que sabe todas as coisas, Jesus que vê o que nós não vemos, que sabe o que nós não sabemos, Jesus, diante do qual todas as coisas estão nuas e patentes, percebe que seu recado não foi dado. O que é que ele faz? Ele vai ao encontro de Pedro, porque ele não desiste de nós. Há muito de Pedro na minha vida e na sua vida. Há essas dicotomias. Existe na nossa natureza essas oscilações, esses altos e baixos. Existem essas ambiguidades nas nossas vidas, igualzinho a Pedro. Igualzinho a Pedro em todo sentido. Existe na vida de cada um de nós que cremos em Jesus, esse apego por Jesus, esse amor por Jesus, essa vontade de acertar e de não errar, existe. Assim como existe também as nossas discrepâncias. Quase não saiu essa bendita palavra. Existe. E porque existe muito de Pedro em nós, como Jesus não desistiu de Pedro, Ele não desiste de nós também. Se veja aqui nessa palavra, se veja na vida do Pedro, se veja e tenha esperança nessa noite. E lute com todas as suas forças contra as suas mazelas, contra as suas inconsequências, decisões, contra suas emoções e sentimentos negativos. Lute, crendo em Jesus, busque o Senhor e vença, porque Ele está do teu lado. Ele prometeu que não te deixaria, Ele te ajuda. Paulo disse aos Filipenses 4, sede a vossa retidão conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Por que é que Paulo diz isso? Porque Jesus está perto para te ajudar. Não é só que Ele está perto de vir nos buscar, Ele está perto porque não nos deixa, não nos abandona. Seja a vossa correção em tudo conhecida diante dos homens, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor não para te condenar, perto está o Senhor para te ajudar, entendendo as tuas fraquezas. Será que Deus não sabe das nossas debilidades? Ele sabe, mas Ele está perto de nós. Há um texto de Hebreus maravilhoso que diz exatamente isso, falando sobre Jesus, o chamando de sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa salvação eterna. E o escritor aos Hebreus diz exatamente assim: porque não temos um sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas debilidades, mas um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Este é o nosso sumo sacerdote da nossa salvação eterna, que pode perfeitamente compreender nossas dificuldades, pode perfeitamente nos assistir em nossas debilidades, porque como nós, em tudo Ele foi tentado, porém nunca pecou, mas entende as pressões do dia a dia que nós enfrentamos. E por isso o texto conclui dizendo: aproximemo-nos, portanto, ao trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno.
Veja que mensagem linda desse texto, que promessa maravilhosa, que alento, que refrigério, que renovo para a nossa vida. Eu vou dizer de novo o texto na íntegra, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, foi tentado exatamente igual, porém nunca pecou. Por isso se aproxime confiadamente, com esperança e com fé, se acerque ao trono da graça divina, a fim de você ser ajudado no tempo oportuno da sua necessidade. Pedro estava assim lá. Jesus mandou recado para alentá-lo, o recado não chegou. Jesus, sabendo que não havia chegado, disse: eu vou ao encontro dele. E Jesus foi ao encontro dele. Onde é que está isso? Em João capítulo 26, o último capítulo de João, que eu vou ler na íntegra. Já que o recado não chega, eu vou, e eu mesmo faço o que eu devo fazer, digo o que eu devo dizer, e recupero a alma do meu servo. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, que não se esquece de nós, que nos ama, que tem misericórdia das nossas vidas. Que bom saber que Jesus o amava, e que bom saber que Pedro, em contrapartida, o amava também. Parece um contrassenso, porque o mundo diz: quem ama não trai, e a palavra aqui está dizendo o contrário. Quem ama trai, não deveria, não é o que Deus quer, mas em função da nossa debilidade, mesmo amando, podemos trair. Mas porque o amamos, nós não vamos ficar caído nessa condição infeliz de traição, de desgraça e de miséria, porque amamos a Jesus, porque Jesus nos conhece e nos ama. Ele vai nos ajudar e nós vamos nos levantar, teremos uma outra chance, não perderemos a oportunidade. Somos vis, somos precários, somos limitados, por isso que mesmo amando, muitas vezes nós ofendemos a quem nós amamos. Na vida conjugal não é assim. Muitas vezes nós não ofendemos a pessoa que nós mais amamos, a mãe dos nossos filhos, a mulher da nossa juventude. Muitas vezes nós não ofendemos os nossos pais queridos, e os pais também muitas vezes não ofendem os seus filhos amados, e ofende, e muitas vezes até trai, e muitas vezes até machuca. Mas é porque não ama? Não, é porque somos esses seres humanos limitados, que muitas vezes nos desesperamos com as nossas incongruências. Como disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu detesto, é isso que eu acabo fazendo. Ele clama desesperado e diz: quem me livrará do corpo dessa morte? E o verso seguinte de Romanos capítulo 8 é o seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus, porque é Ele quem nos livrará do corpo dessa morte, é Ele quem nos livrará dessa desgraça, é Ele que vai nos transformar, é Ele que vai nos levantar, é Ele que vai nos curar, é Ele, é o Senhor da glória que não desiste de nós. Não vou nem ler o texto, eu vou citar. Pedro está lá, voltou para a velha vida, não porque não cresce em Jesus, não cria, era mais nele. Não porque tinha desistido de Jesus, ele tinha desistido, era dele mesmo. Porque é assim que acontece conosco, quando a gente sucumbe diante das nossas próprias misérias. Nos detestamos e queremos parar com tudo. Eu não mereço ser discípulo de Jesus, eu não mereço estar no grupo dos discípulos dele. Eu traí, eu neguei, eu estou envergonhado, minha consciência está acusada. Deixa eu voltar para a velha embarcação, para as antigas redes. É isso que ele faz. E ele vai embora, e alguns discípulos também. E de repente, ao cair da tarde, Pedro diz para os seus amigos: eu vou pescar. E os seus amigos dizem: eu vou também.
E o outro disse: eu vou, e todos foram. E ficaram lá pescando e não pegaram nada. E durante aquelas horas de pesca infrutífera, alguém se aproxima da beira do mar e caminha pela praia. E esse alguém é Jesus, é ressuscitado. O barco não está muito longe da praia, de modo que Jesus pode falar e eles ouvirão, e eles podem responder. E é o que Jesus faz. Em dado momento, o silêncio é quebrado pela voz poderosa do Mestre, e ele simplesmente ergue a sua voz em direção ao barco que estava ali não muito distante, e o Senhor diz: filhos, apanhastes alguma coisa? Tendes algo para comer? E João ouve aquela voz. João está junto de Pedro, tem outras pessoas, e respondem: não pegamos nada. E a voz torna a ecoar: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando diz isso, João imediatamente se lembrou, e como se ele dissesse: eu já ouvi isso antes. Essa cena já aconteceu, sim. Várias pescas maravilhosas, várias vezes Jesus havia dito aonde os peixes estavam, aonde eles deveriam pescar. Os olhos que veem tudo, os olhos que veem o que nós não vemos e que sabem o que nós sabemos, sabe onde é que está o nosso futuro e a nossa vitória, sabe onde é que está aquilo que nós procuramos e não conseguimos achar. Ele sabe a direção certa. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Não importa que vocês não tenham pegado nada até agora, não importa que é um fracasso até agora, mas agora eu estou dando a ordem, por favor, obedeçam. Ouça a voz do Senhor, se lembre das mulheres, não se assuste, não tenha medo, dê o recado que Ele manda você dar. Faça o que Ele está instruindo você a fazer. Lance a rede no lugar onde Ele disse que estaria a vitória. E eles lançaram, e a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes, e em que pese serem muitos e grandes, as redes não se romperam, porque a obra do Senhor é completa. Louvado seja Deus. Nada está fora de lugar, como disse o pastor Fernando outro dia. Nada está fora de lugar, nada está faltando e nada está quebrado. Sua obra é perfeita. Lança a rede, pega o peixe, a rede vai aguentar, nada vai se romper, porque a minha palavra, ela se cumpre automaticamente e perfeitamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus pela palavra do Senhor, pela direção do Senhor, pela instrução do Senhor, pelo mandamento do Senhor. Ouça a voz de Deus e obedeça e creia. Você vai chegar no lugar certo e você terá a vitória. Mas antes de tudo isso, João diz: é o Senhor. Ele já disse quantas vezes isso para nós, aonde é para lançar a rede. Ele está aqui de novo. Quando ele vê os peixes, meu Deus, eles ficam possuídos de uma alegria. Afinal, Jesus havia ressuscitado. Na canção que foi cantada aqui, no intervalo de uma parte para outra, o ministro de louvor falou: o céu foi derrotado, o ferrolho da morte se rompeu, porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e continua instruindo os seus discípulos a agirem de conformidade com a sua vontade. Você não está sozinho nas suas lutas e dificuldades, nos seus insucessos e desesperanças, nas suas frustrações e decepções. Você não está sozinho. Você creu em Jesus, você ama Jesus, Jesus te ama, Ele está contigo. Acredite, vai mudar. Acredite, vai haver uma mudança. Acredite, Deus vai fazer uma intervenção. Acredite, Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Só obedeça a Deus e espere o tempo do Senhor.
Entendeu essa palavra? E aí Pedro estava despido e mergulha, quando entende que era o Senhor que estava ali. Nada em direção à margem, em direção às roupas que ele tinha deixado. Ele estava despido. Isso é uma figura de quando nós fracassamos e pecamos, perdemos as vestes nupciais, as vestes da santidade, da correção, da verdade, da obediência, de fé. Perdemos. Ele estava despido. Quando ouviu que era o Senhor, ele mergulhou. E os outros discípulos remaram em direção à praia com um barco cheio de peixes. E acontece algo maravilhoso, que enquanto Pedro pega as roupas e sai em direção ao ponto da praia onde a voz havia ecoado do Senhor Jesus, os barcos chegam também. Primeiro do que Pedro, obviamente, porque eles estavam remando e Pedro foi a nado. Então se encontra ali, há um reencontro extraordinário. Pedro todo molhado, porém vestido, envergonhado, cabisbaixo, chega. Os discípulos chegam com o barco, sequer arrastam o barco para a praia, sequer tiram a rede de dentro do barco. Eles querem ver o Senhor. De tão alegre que estavam, e se unem ali, se juntam ali. Pedro molhado de um lado que chega, os discípulos que remaram até a beira da praia e não se lembram nem de puxar a rede para a praia, deixa os peixes ali na rede mesmo, e vai ao encontro de Jesus. E quando eles chegam, eles veem que há peixe em cima de um braseiro, que Jesus tinha feito uma refeição. Havia pão também. Jesus os estava esperando com uma refeição. Mas Jesus viu que era pouco para tanta gente. Então Jesus disse para todos eles: apanhai-me alguns dos peixes que pegastes, ou trazei-me alguns dos peixes que apanhastes. Dizendo, melhor é isso. E Jesus não indicou ninguém, Jesus fez um pedido geral. E você sabe quem foi que obedeceu a Jesus? Foi Pedro. Lá no recado para as mulheres, Jesus decide dizer aos meus discípulos e a Pedro. Agora, quando ele pede um peixe, ele não diz aos discípulos e a Pedro, ele só pede aos discípulos. Não cita ninguém nominalmente, mas é Pedro que vai. E esse também é outro valor de Pedro. E foi por isso também que Jesus foi ao encontro dele. Porque Pedro era aquele que estava disposto, enquanto fosse possível, enquanto ele tivesse ânimo, enquanto ele pudesse vencer as barreiras da sua vida e as ambiguidades do seu próprio coração e sentimento, enquanto ele pudesse vencer, ele nunca deixava de ouvir o Senhor e tentar obedecer o Senhor. Ele saiu na frente. Quando Jesus pediu o peixe, ele pegou o primeiro peixe, arrastou o barco para a beira da praia, puxou a rede para fora, arrancou de dentro um peixe e entregou na mão do Senhor. E o Senhor foi tratar do peixe, assar o peixe e fazer a refeição com seus discípulos. E todos comeram e se fartaram. E depois que terminou a refeição, Jesus olhou para Pedro ali num canto, ainda cabisbaixo, humilhado e envergonhado. Lembra? Ele havia desistido dele. Ele se achava indigno. E Jesus, que não desiste de Pedro e não desiste de nós, vai ao encontro dele. E há uma curiosa conversa, um diálogo que muitas vezes a gente não entende direito, mas eu espero em Deus que nós entendamos isso aqui hoje. Jesus se aproxima e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes me amam? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: pastoreai os meus cordeirinhos.
Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas como estes me amam? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então diz: pastorei então as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus chega e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz, entristecido, porque é a terceira vez que Jesus pergunta, ele já se lembra das 3 negativas, das 3 negações, como se Jesus fosse esse tipo de líder que gostasse de envergonhar seus liderados e atirar no rosto os seus erros já anunciados previamente. Não, Jesus não é esse tipo de líder, e Pedro está enganado. Por isso que ele erra tanto, por isso que ele não consegue vencer tantas coisas, porque ele não discerne as coisas, ele não sabe que o Senhor está agindo com ele em outra direção, e que Jesus não é esse tipo de líder que vai humilhar quem já está humilhado. Pedro já está envergonhado demais. Então o que é que acontece? Porque 3 vezes ele pergunta, porque Jesus está curando o seu discípulo. É isso, não é jogando no seu rosto nada, não é dizendo como muitos dizem, bem feito, eu não falei, você não ouviu. Não, não, 1000 vezes não. Jesus é um líder amoroso, misericordioso, que cura seus liderados e não os pisoteiam mais do que eles já estão, quando muitas vezes eles desobedecem e erram, não cumprindo as ordens que nós mandamos. Jesus está curando, porque é o amor que cura. É o amor que cura. Ele precisa afirmar e reafirmar o seu amor, porque está escrito na palavra de Deus que o amor cobre uma multidão de pecados. É preciso deixar vazar o amor, é preciso liberar o amor, é preciso declarar o amor, confessar o amor. A libertação muito extraordinária quando você exprime seus sentimentos verdadeiros, principalmente os sentimentos tão caros e preciosos como este, o sentimento do amor, da misericórdia, da humildade. É preciso transferir toda essa carga sentimental positiva para as palavras. Você tem que falar segundo o sentimento do seu coração, porque nisso há libertação, a cura e a milagre. Fala, Pedro, não fica triste, Pedro, eu estou te curando nesta hora, para te dar de volta o que você já desistiu e abriu mão. Eu não abri mão de você, eu quero você do meu lado, me seguindo, Pedro. Se você me ama, tudo está resolvido, a dívida já está paga, tudo pode ser zerado. Aonde há amor, o ódio é derrotado. Aonde há amor, a vida, e aonde há vida, a morte desaparece. Aonde há amor entre um homem e o seu Deus, o diabo vai perder e o inferno vai ser envergonhado. Me ama, fala que me ama. Aleluia! Abre a boca e fala a verdade no teu coração. Fala a verdade com amor. Fala as palavras com transparência. Sejam as palavras das nossas bocas a expressão exata dos nossos sentimentos interiores. Sejam nossas palavras retratos sonoros do nosso interior, da nossa subjetividade em Deus. Sejam as nossas palavras o anúncio inequívoco, transparente, claro e correspondente ao sentimento verdadeiro que está em nosso coração. E quando você falar isso, você repreende a desgraça, você repreende as trancas e os bloqueios, você vai se desatando e se levantando em Deus, principalmente quando você fala para Jesus o quanto você o ama. Está em luta, está com problema, exprimido pelas circunstâncias, a angústia no coração. E Jesus o acolhe. E Jesus diz: Pedro, chegará dias em que você será velho, e você estenderá as mãos para diante, e outro te conduzirá para um lugar que tu não desejas ir.
Esse é o final do ciclo da vida. É o término da tua carreira. Um dia isso vai acontecer, Pedro. Agora, Jesus já está dando destino para ele, porque Jesus o recuperou e está dizendo que ele se prepare para lutar bravamente, não cair mais, não negar mais, porque ele vai continuar pregando e ele vai continuar sofrendo as consequências do seu ministério, e chegará um dia em que ele não terá mais a liberdade para se conduzir. O aprisionarão e ele, rendido, estenderá as mãos para diante e alguém o levará para o sacrifício, porque está dito aqui no texto que Jesus disse isso, mostrando de que modo ele, Pedro, haveria de glorificar a Deus no final da sua vida. O texto bíblico não diz, mas diz isso, que toda aquela história de estender as mãos e ser conduzido para um lugar que ele não quer ir, era o modo em que Pedro morreria e glorificaria a Deus desse jeito, sem negá-lo mais, sem fracassar mais. Jesus está dando destino para ele, dizendo: você errou agora, mas não errará mais. Desse modo nunca você me negará. Pelo contrário, você me glorificará no dia da sua morte. E a história da igreja diz que Pedro morreu crucificado como Jesus. Ele estendeu as mãos no dia da sua morte. Ele foi pressionado a negar Jesus e ele não negou Jesus. E ele foi como seu Senhor, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, se rendeu e foi crucificado. E há quem diga que ele nem quis ser crucificado como Jesus tinha sido crucificado. Disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Eu quero morrer de cabeça para baixo na cruz, como meu Senhor morreu, mas não do jeito dele, porque eu não sou digno. Que modo extraordinário, se isso foi verdade, dele cumprir aquela profecia de que ele estenderia as mãos, seria conduzido para um lugar que ele não queria ir, e desse modo ele glorificaria a Deus. Que modo extraordinário e digno de alguém que fracassou e negou Jesus, morrer com essa dignidade. Sabe por que isso? Porque Jesus não desistiu dele. Sabe por que isso? Porque Jesus não desiste de nós também. Sabe por que o nosso futuro será glorioso? Sabe por que eu e você haveremos de finalmente entender as coisas de Deus e definitivamente agradá-lo e honrá-lo com nossas palavras e atitudes? Porque Deus, do modo como não desistiu de Pedro, não desiste de você, não desiste de mim, não desiste de nós. Nós vamos vencer. Nós vamos glorificar Jesus. Daqui a pouco a gente vai superar os obstáculos que nós mesmos muitas vezes nos impomos a nós próprios. Daqui a pouco tudo vai mudar, porque aquele que nos ama está por perto, estendendo a sua mão, nos oferecendo o seu amor perdoador, em nome de Jesus.